Olá, queridos alunos do 8º ano. Eu sou Daniela Gomes, professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Antes de começarmos a nossa aula, vamos aos nossos procedimentos de higienização. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam se cuidando nesse contexto difícil que estamos vivendo de pandemia. Eu vou começar essa aula perguntando: já estão com saudade da escola? Certeza que muitos de vocês estão ansiosos para retornarem à rotina da escola. Confesso que estão sentindo falta até das broncas e daquelas chamadinhas dos professores de vocês, não é mesmo? Mas aqui estamos e a temática da aula de hoje é: onde se constituem os patrimônios culturais? E como vocês podem perceber, o título da aula é uma pergunta. Porque eu quero começar essa aula com uma indagação mesmo. Onde se constituem os patrimônios culturais? Se você não entendeu nada dessa pergunta, aguarde que eu vou explicar melhor. Mas antes de entrarmos no tema, eu quero te dizer que teremos aqui hoje um diálogo entre a geografia, a história e a língua portuguesa. Trabalharemos mais profundamente a geografia porque nós vamos abordar conceitos da ciência geográfica, como espaço geográfico, estado, nação e território. Mas também traremos para essa aula um pouco de história, porque nossa aula será contextualizada pela ideia de patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. E não podemos esquecer, né, gente, que a história e a geografia dialogam muito, porque como vocês já estudaram, o espaço geográfico ele é constituído ao longo do tempo histórico. Como diz o nosso famoso geógrafo Milton Santos, o espaço geográfico é um acúmulo desigual de tempos. Como assim, professora? Fala a minha língua, né? Fiquem tranquilos que já já nós retomaremos esse assunto. E quem está atento ao que eu estou falando, devem estar se perguntando assim: e a língua portuguesa? O que tem a ver essa aula com a língua portuguesa? Tem tudo a ver, né, pessoal? Primeiro, porque estamos nos comunicando por meio da linguagem. E também porque ao final dessa aula eu irei recitar um poema sobre um dos assuntos geográficos tratados aqui. Então vamos para a nossa aula? Vocês lembram que na aula de História a professora abordou sobre o conceito de patrimônio cultural? Vamos relembrar esse conceito? Patrimônio pode ser entendido como um bem que possui valor inestimável para um povo ou comunidade. O patrimônio ele pode ser natural, quando compreende áreas de grande beleza e são ambientes naturais importantes que precisam ser preservados, como nós podemos ver aqui nesse exemplo que eu trouxe. Essa aqui é a Cachoeira Casca d'Anta, ela se localiza lá no Parque Nacional da Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais. Esse parque ele é considerado um patrimônio natural do Brasil. O patrimônio também ele pode ser cultural. Eu trouxe aqui um conceito. O que é o patrimônio cultural? Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. Aqui nós temos duas imagens que representam o patrimônio cultural. Essa aqui é a imagem, né, que vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem, que é o Palácio dos Leões, aqui em Uberlândia. E aqui eu tenho uma representação da Festa do Congado, também aqui em Uberlândia, lá na Igreja do Rosário. Essas duas imagens, elas estão representando um patrimônio cultural material e um patrimônio cultural imaterial. Vamos ver melhor esses conceitos? Patrimônio material, também de acordo com o IPAN, podem ser imóveis como as cidades históricas,
sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais, ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Então, são objetos ou imóveis que têm valor histórico e cultural para determinado povo. O patrimônio imaterial são bens culturais de natureza imaterial que dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. E nos lugares, como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Então, o patrimônio cultural imaterial, ele está relacionado às práticas, às expressões que são imateriais. Certo, pessoal? Então, é importante para essa aula entendermos que o patrimônio cultural de uma sociedade é também resultado de escolhas feitas a partir de políticas públicas com a participação do Estado, por meio de leis, instituições e políticas específicas. Essa escolha é feita a partir daquilo que as pessoas consideram ser mais importante, mais representativo da sua identidade, da sua história, da sua cultura, ou seja, são os valores, os significados atribuídos pelas pessoas a objetos, lugares ou práticas culturais que os tornam patrimônio de uma coletividade ou patrimônio de um povo. Perceberam que agora eu falei que o Estado, olha só essa palavra, o Estado, por meio de leis, elege seus patrimônios a partir da importância cultural que esses patrimônios têm para um povo, já que representam uma cultura, identidades, histórias. Então, olha só, eu falei de Estado, povo, leis, e agora a gente começa a entrar na geografia e eu começo a responder a vocês a pergunta lá do título dessa aula: onde se constituem os patrimônios culturais? Os patrimônios culturais fazem parte de um determinado país, de um território, de uma nação. E o que é isso, professora? País, território, nação, estado? Daí vocês devem estar me perguntando assim: é a mesma coisa, professora? Não, pessoal. No decorrer do tempo histórico, as sociedades humanas espalharam-se pelo mundo, ocuparam continentes e ilhas e construíram espaços geográficos. Nesse processo, demarcaram territórios e fronteiras, foram criados governos para administrá-los e foram se organizando em estados. Então, vamos diferenciar esses conceitos. Vamos começar pelo conceito de Estado. Quando eu falei que o patrimônio cultural de uma sociedade é também resultado de escolhas feitas a partir de políticas públicas, com a participação do Estado, por meio de leis, instituições e políticas específicas, Estado com letra maiúscula ou Estado com letra minúscula? Qual desses dois termos eu estou me referindo aqui? Estado com letra maiúscula ou Estado com letra minúscula? Estado com letra maiúscula, né, pessoal? Nesse caso, eu estou falando de Estado como uma organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Tal organização tem soberania sobre o território nacional. Nós estamos falando de Estado brasileiro, por exemplo. O Estado brasileiro, ele é soberano, porque nós temos uma organização política,
um conjunto de instituições que controlam e administram a nação. Por exemplo, uma lei da Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, não vai valer aqui no Brasil, porque nós temos a nossa independência política e jurídica. Então, pessoal, para nós fecharmos essa ideia, Estado, então, é uma organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, né? A exemplo do nosso Estado brasileiro. E aí vocês devem estar me perguntando, mas professora, e o Estado com letra minúscula? Qual que é a diferença? Nós temos aqui, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, que eu estou representando aqui no mapa. Esse Estado de Minas não é com letra maiúscula, porque aqui nós estamos falando de uma unidade da federação. Estamos falando de um território. E o que é um território, galerinha? Território é uma porção da superfície terrestre sobre o qual o Estado exerce a sua soberania. É a base física do Estado. Olha só, aqui temos o exemplo do território brasileiro. E aqui o que abrange o território brasileiro? Além do território continental, que são essas áreas do continente, também envolve o seu espaço aéreo, as ilhas e o mar territorial. Olha, pessoal, não é todo o Oceano Atlântico, é o mar territorial, que faz parte do território brasileiro. O território de um estado é delimitado por fronteiras, como a gente pode ver aqui ó, em vermelhinho, as fronteiras que delimitam o território brasileiro, que precisam ser reconhecidas por estados vizinhos e pelos demais países. Inclusive, existem casos de discussões e disputas entre estados por determinados territórios, o que dificulta a definição de suas fronteiras. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é o território de Essequibo, aqui na América, que é disputado entre a Venezuela e a República da Guiana. Então, queridos alunos, se território envolve relações de poder e onde o Estado exerce a sua soberania, podemos trazer esse conceito para mais próximo de nós. Então, o Brasil é um território, é a nossa pátria. Minas Gerais também é um território. E o município de Uberlândia? Será que o município de Uberlândia também é um território? Vamos ver aqui nesse mapa. Aqui nós temos o município de Uberlândia. Olha só, nós também temos as nossas fronteiras. Também somos delimitados, né? Temos nossa organização política, administrativa e jurídica e temos também a nossa soberania enquanto município. Daí agora vocês me perguntam, e o conceito de nação, professora? O que tem a ver isso tudo com a nação? A nação consiste em um agrupamento social unido por um passado histórico. Olha a história aqui de novo nos ajudando. Comum que deu origem a uma identidade cultural. Então, os membros de uma nação têm características comuns relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças e valores. Quando ocupam um território e se organizam politicamente, dão origem a um Estado ou um Estado-nação. Então, quando eu estou envolvendo os costumes e a identidade do povo ao Estado, eu chamo Estado-nação. Nem sempre, porém, pessoal, há identidade completa entre o Estado e a nação. Há estados, por exemplo, com 2 ou mais nações que apresentam língua e traços culturais distintos. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é o caso lá do Canadá. Lá no Canadá, convivem populações indígenas, descendentes de colonizadores e imigrantes ingleses e franceses, e entre outros. Inclusive, gente, parte dos franceses
que moram lá no Canadá já quiseram criar um estado próprio. Vamos ter como exemplo o Brasil. O Brasil é uma nação, pessoal? O que vocês acham? Sim, porque o nosso povo tem um passado histórico comum. Nós temos nossas identidades culturais, nossa língua, um conjunto de religiões, de tradições, de valores, dentre tantos outros, que nos torna únicos e que nos qualifica como um povo brasileiro. Então, olha só, esses elementos que nos constituem como nação pode firmar nosso patrimônio cultural, material e imaterial. Não é mesmo? Esses elementos todos culturais que nós discutimos aqui. O Estado, por meio das leis e regulamentos, podem definir esses patrimônios, zelar por eles. Eu acho que agora eu respondi a questão inicial da nossa aula. E tomara que eu tenha te ajudado a entender esses conceitos de Estado, nação e território. Então, queridos alunos, somos uma nação, certo? E o que nos constitui enquanto nação? Bom, então eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, desses elementos culturais e identitários que nos unem como uma nação brasileira, né? É bom nós termos em mente que o Brasil é um país com grande diversidade cultural e étnica, e nós temos inúmeras manifestações culturais que nos constituem enquanto nação. Mas eu trouxe algumas para a gente exemplificar isso, como, por exemplo, a nossa constituição étnica, pensando nos povos que nos originaram, que formaram o território brasileiro. Nós temos os indígenas, os africanos e os europeus, né? E hoje o Brasil é constituído por muitas outras etnias que residem aqui. Eu trouxe também um exemplo, olha, de uma manifestação cultural popular, muito popular no Brasil, que é o caso do Carnaval. Nós somos até reconhecidos internacionalmente por conta dessa festa. A nossa culinária também, que é riquíssima. Eu trouxe o exemplo da feijoada, que é um prato típico do Brasil, né? E nós sabemos que hoje, com a nossa diversidade regional, nós temos diversas manifestações culturais que são típicas de determinadas regiões brasileiras, como, por exemplo, a região norte, a região nordeste, o sudeste, o centro-oeste e o sul do Brasil, né? Essas regiões, elas apresentam as suas particularidades regionais, né? E todas elas se constituindo parte da nação brasileira. Então, presta atenção que, para não ficar confuso todos esses conceitos, porque é complexo, um pouco complexo, mas eu vou tentar trazer de uma forma mais didática, mais esquemática, para que você entenda melhor. Olha, nós temos, então, vamos pensar no território brasileiro, né? Nós somos um povo, certo? E nós temos a nossa cultura, as nossas manifestações culturais, as nossas identidades, as nossas práticas, os nossos costumes, né? E onde nós desenvolvemos todos esses nossos, onde nós desenvolvemos a nossa cultura e nos constituímos enquanto povo? No território brasileiro. Então, gente, vamos lembrar que eu chamo de território, o território ele é uma categoria do espaço geográfico que eu chamo de território, por quê? Porque eu delimitei a partir de fronteiras e limites. Então, aqui, olha, eu mostro para vocês um mapinha do Brasil. Aqui está o nosso território delimitado por meio das fronteiras e dos limites territoriais, que nos tornam território brasileiro, certo? E aí, quando eu somo tudo isso, o povo com a sua cultura e identidades, né, dentro desse território, eu tenho uma nação. Então, a nação, ela é a nossa identidade nacional. São as características que nos qualificam enquanto povo brasileiro.
Entendeu? Que nós até discutimos alguns exemplos aqui ao longo da aula, lembraram, pessoal? Então, essa nação, quando ela está associada ao governo, né? E nós temos o nosso governo, mas nossa forma de governar, mas outros países vão ter a sua forma de governo, que são as nossas leis, as nossas instituições, que governam esse território. Então, a nação com o governo vai dar temos como resultado o Estado-nação. Então, o Estado-nação, ele é um país, Brasil? Sim, que é o nosso aspecto físico, né? O territorial, país, Brasil. E também somos um Estado, com letra maiúscula, viu, gente? Por quê? Por conta dos nossos aspectos políticos, nós temos uma organização política, administrativa e jurídica. Entenderam, pessoal? Então, eu quero fazer... E aí vocês devem estar me perguntando, professora, no começo da aula, você disse para nós que nós iríamos dialogar com a língua portuguesa, que você iria ler um poema para nós. E eu trouxe aqui um poema que dialoga com esse assunto, com esses assuntos que nós estamos abordando nessa aula. O poema de Ferreira Goulart, Meu Povo, Meu Poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo meu, poema vai nascendo, como no canavial nasce verde o açúcar. No povo meu, poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo em meu poema se reflete como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo seu poema que devolvo, menos como quem canta do que planta. O que vocês acharam desse poema? Eu adoro poemas, então eu gosto sempre de trazer para as aulas esses gêneros textuais. Lindo esse poema, né, moçada? O que vocês acharam? Eu gosto muito de poemas. Esse poema, ele foi escrito pelo poeta brasileiro Ferreira Goulart em 1970. Perceba como ele dilui a importância que ele percebe na construção do universo poético e a importância das questões políticas e sociais. Ele mistura essas questões. Quando ele diz povo, ele está se remetendo à nação, a um povo que tem as suas identidades, as suas marcas, as suas particularidades históricas, políticas e sociais. Goulart, ele pretende que sua poesia seja um produto natural, produto entre aspas, né? Produto natural, quase que orgânico do povo. Por quê? Porque aqui ele diz que o poema não é apenas a expressão do povo, mas ele coloca como um ciclo natural, né? Que também pode produzir novos frutos, na medida em que pode despertar a consciência, a percepção dos leitores para questões políticas e sociais. Então, quando ele diz que o meu povo cresce, ele diz que a sociedade evolui, a sociedade se movimenta. Tanto que ele compara o povo a produtos naturais, quando ele diz que o meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. Olha que profundo isso. Nós sabemos que o fruto que cresce na árvore, né? O fruto que cresce na árvore. Mas aqui ele diz que cresce no fruto a árvore nova, ou seja, nós somos frutos da nação, nós somos resultado dela também. Mas se nós despertarmos para a consciência, né? Se a sociedade e a política melhora, nós crescemos, né? Cresce em nós a árvore nova, ou seja, a sociedade renovada,
menos assolada pelas mazelas sociais, pela desigualdade social, por exemplo. Então, como Estado, então aqui a gente pode trazer também para a interpretação que essa evolução pode se dar pelo Estado exercendo bem o seu papel de administrar favoravelmente a nação, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse poema. É um poema profundo, que dá margem para várias interpretações, mas eu trouxe aqui um pouco da minha interpretação sobre ele, né? Se vocês quiserem aprofundar sobre esse poema e outros, converse lá com o seu professor de língua portuguesa que ele vai te ajudar melhor, tá bom? E agora, eu quero, para a gente fechar a nossa aula, fazer algumas questões. Vamos fazer algumas questões juntos aqui? Pegue seu caderno, sua caneta, seu lápis, sua borracha, vamos exercitar, tá certo? E aí, você vai anotando, se você errou, vai anotando as suas dúvidas para depois você retirar com o seu professor. Ó, vamos para o primeiro conceito. Eu vou ler alguns conceitos e aí nós vamos descobrir se esse conceito vai se referir a território, ou nação, ou estado, ou país. Vamos lá. É uma porção da superfície terrestre sobre o qual o Estado exerce soberania. Compreende o espaço aéreo, as ilhas e o mar territorial. É delimitado por fronteiras que precisam ser reconhecidas pelos estados vizinhos e pelos demais países. Esse conceito se refere a qual desses termos, pessoal? Olha, aqui a gente já tem uma palavrinha-chave: fronteiras, soberania. Então, quando a gente fala que o Estado exerce sua soberania e que ele é delimitado por fronteiras, nós estamos falando da categoria território, né? Que é uma categoria de análise da geografia, território. Acertaram, pessoal? Vamos para outro conceito. É uma organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Tal organização tem soberania sobre o território nacional. E aí, o que vocês me dizem? O que conceito refere-se à afirmação acima? Isso é o conceito de Estado. Muito bem, tenho certeza que vocês acertaram, essa foi fácil. Vamos para outro conceito? Ó, consiste em um agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a uma identidade cultural. Os membros de uma nação têm características comuns relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças e valores. Quando ocupam um território, se organizam politicamente e dão origem a um Estado, que é o que a gente falou de Estado-nação, né? Então, a que conceito refere-se a afirmação acima? Letra B, nação. Muito bem. E aí, como você foi nessas atividades? Então, queridos alunos, estamos finalizando nossa aula. Hoje trabalhamos alguns conceitos importantes da geografia, como os conceitos de Estado, nação, território. Nós dialogamos com a história, porque nós embasamos esses conceitos na ideia de patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Nós também vimos que a nação, o território e o Estado vão se constituindo ao longo do tempo histórico, no caso do Estado, estabelecendo as suas organizações políticas, administrativas e jurídicas. O território, por sua vez, estabelecendo seus limites, suas fronteiras e sua soberania. A nação, enquanto organização de um povo, se constitui nas suas culturas e suas identidades, que são próprias de determinado Estado-nação, ok? E também nós entramos um pouquinho na língua portuguesa, porque nós lemos o poema, Meu Povo, de Ferreira Goulart, momento em que eu me atrevi a interpretar com vocês esse gênero textual.
E se você se interessou pelo poema e gostaria de saber mais, como eu disse, ou sobre outros, procurem seus professores de língua portuguesa, que eles vão te ajudar com os poemas melhor que eu. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre esse assunto. Espero também que você esteja se cuidando nesses tempos que exigem de nós muitos cuidados. E não se esqueça de fazer as atividades que os seus professores estão elaborando para vocês. E não se esqueçam de acessar as atividades do portal Escola em Casa. Um abraço e até a próxima aula.